Você sabe o que é primeira ressurreição? O que vai acontecer na primeira ressurreição? O que é a primeira ressurreição dos santos? Se você sabe, já está um ponto à frente. Porque há muitos irmãos que desconhecem que haverá uma primeira e uma segunda ressurreição nos últimos dias. E hoje nós estamos aqui para falar sobre a primeira ressurreição. E vamos dar uma pincelada na segunda para entendermos essa distinção entre as ressurreições. Fique comigo até o finalzinho desse vídeo para saber esse assunto. Olá, queridos amigos, sejam muito bem-vindos aqui ao nosso canal Rasgando o Véu. Para quem não me conhece ainda, eu sou a Cláudia Barros e você está aqui no nosso canal Rasgando o Véu para falar de ressurreição dos santos, um assunto muito importante para os últimos dias. E os filhos do Senhor, os santos do Senhor, precisam saber a diferença sobre esse assunto para estarem fortalecidos na fé. O Antigo Testamento fala da ressurreição através de vários profetas. E o Novo Testamento esclarece muito mais o que é ressurreição. Hoje nós vamos falar apenas de duas ressurreições. Sabemos que há outras na Bíblia, mas isso fica para um vídeo bem específico, que é um assunto bem complexo e demanda tempo. Então vamos ficar aqui na primeira ressurreição, que é o nosso foco. E primeiramente, vamos ao livro de Daniel. O profeta Daniel, no capítulo 12, versículo 3, a partir do 2, para ficar mais explicado. Ele diz assim: e muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e desprezo eterno. Então aqui ele fala de duas ressurreições. Uma para a vida eterna, outra para a vergonha e desprezo eterno. Já fez distinção entre duas ressurreições. Então continue acompanhando aí na palavra de Deus. Os entendidos, pois, resplandecerão como o resplendor do firmamento, e os que a muitos ensinam a justiça refugirão como as estrelas, sempre e eternamente. Então ele está falando, comparando, que uma das ressurreições está aplicada aos entendidos, aqueles que fazem a justiça, e eles serão como o resplendor do firmamento, como estrela. Está falando de glorificação. Essa ressurreição mostra glorificação. Nós lá vamos entender que essa é a primeira ressurreição. E aí nós vamos encontrar o apóstolo Paulo, que é entendidíssimo do assunto, expert no assunto, que vai pegar a palavra que os profetas explicaram, o que aconteceu com a ressurreição de Jesus, e vai começar a falar conosco. E aqui em 1 de Tessalonicenses 4, a partir do 15, ele começa a explicar para essa igreja. Dize-nos, pois, pela palavra do Senhor, que nós que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos o que dormem. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, com voz de arcanjo e com trombetas de Deus. E os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Ele começa a falar da distinção de ressurreição que está mencionado ali no livro de Daniel. Depois nós que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, e encontraremos o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. E aqui a gente precisa parar para dar uma explicação. Porque quando ele diz que nós vamos encontrar com o Senhor nos ares, está explicado em Apocalipse.
porque estaremos no mar de vidro mesclado com fogo, onde os santos estarão reunidos para serem galardoados, receberem galardões, enquanto a ira estará sendo derramada sobre a terra. Então, os santos estarão ali na primeira ressurreição e ele faz distinção. Ele diz que os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Então, há uma ordem, porque todas as coisas do Criador existe ordem e é de acordo com como ele estabeleceu. Primeiro, aqueles que estão mortos serão ressuscitados primeiro. E uma coisa muito rápida, né? De um abrir e fechar dos olhos. Piscou, já acontece esse fato. Então, queridos irmãos, os que morreram em Cristo, a ordem é ressuscitar primeiro. Esses que morreram, eles perderam o quê? Os corpos físicos. E nessa ressurreição, eles receberão um corpo novo. O que está falando lá em Daniel? Um corpo glorificado. Então, os que morreram, eles recebem um corpo glorificado para encontrar com Cristo. Porque carne e sangue não herdarão esse reino. Mas, quando eles recebem esse corpo glorificado, eles já estão ali nos ares com Cristo. E aqueles que estiverem vivos naquele momento, como diz o apóstolo Paulo, eles terão seus corpos transformados. Por quê? Porque eles ainda têm um corpo. Então, esse corpo que eles têm será transformado. Transformado em quê? Em corpos glorificados. Porque eles também encontrarão com Cristo nos ares, ali no lugar chamado mar de vidro misturado ou mesclado com fogo, que é como se fosse o Santo dos Santos. E aí agora a gente chega em Apocalipse, que vai fechar a história das ressurreições. E aí a primeira ressurreição está aqui em Apocalipse 20, a partir do 4, que diz assim: E vi tronos, e assentaram-se sobre eles aqueles a quem foi dado o poder de julgar. E vi as almas daqueles que foram degolados pelo testemunho de Jesus e pela palavra de Deus, e que não adoraram a besta nem a sua imagem, e não receberam o sinal da besta na mão e nem na testa, e viveram e reinaram em Cristo durante 1000 anos. Paramos aqui, irmãos. Aqui nós também precisamos entender. Porque a palavra diz que João, ele vê tronos para aqueles que vão governar com o Senhor. E neste momento, ele vê pessoas, né, que foram degoladas pelo testemunho. Ele vê almas que foram degoladas pelo testemunho de Jesus, pela palavra de Deus, e que não adoraram a besta, e que não receberam o seu sinal. Aí a gente para. Porque esse pedaço é muito importante. João vai ver, na primeira ressurreição, um grupo que perde a vida. Um grupo que é degolado porque está firme e aceitando o nome de Jesus e não quer o sinal da besta e nada referente à besta. Então, nesse exato momento, nós nos localizamos na linha do tempo profético. Porque se esse grupo está diante da besta, então nós estamos dentro da tribulação. E tem pessoas que falam, não vamos passar pela tribulação. Mas a primeira ressurreição está após a tribulação. Por que está após? Porque João me diz que ali ele está vendo pessoas que foram degoladas por amor ao nome de Jesus.
e elas enfrentaram a besta. Se elas enfrentaram a besta, está justamente na tribulação. Então, mais uma vez, eu firmo a tese que a palavra de Deus está correta. A primeira ressurreição apenas depois da tribulação. Está escrito. Mas os outros mortos não viverão, porque eles vão só ressuscitar na segunda ressurreição. Mas os outros mortos não viverão até que os 1000 anos se acabem. Nós vamos precisar de 1000 anos entre uma ressurreição e outra. Haverá a primeira ressurreição, aí ele está falando, mas os outros mortos não viverão, esses que forem galardoados entrarão no milênio com Cristo. Se passará 1000 anos, aí sim os outros mortos ressuscitarão. E aí ele diz, esta é a primeira ressurreição. Ele é firme. A primeira ressurreição é essa, quando o povo santo estará lá recebendo o seu galardão para entrar no milênio. E ali estarão pessoas que resistiram à besta. Essas também receberão seu galardão. Está escrito aqui. Tem uma irmã que me perguntou, e as pessoas que não receberem o sinal da besta, o que vai acontecer com elas? Estarão aqui recebendo um galardão na primeira ressurreição. Aí a palavra continua, bem-aventurado, mais do que feliz, é o santo e santo aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre este não tem poder a segunda morte, mas serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele 1000 anos. Por quê? Porque Deus quer um reino sacerdotal. Então, quando ele vier para o milênio, ele já vem com esse grupo que vai governar com ele, que receberam galardão para estar no milênio. Então, eles não verão mais dor nem morte, porque eles estarão com um corpo glorificado. Por isso que eu digo que no milênio nós teremos aquele grupo glorificado, imortal, que recebe um corpo perfeito, o corpo glorificado, vão estar no auxílio desse novo rei, governando, e esse rei, que é Jesus, terá um governo eterno nesse milênio. Então, 1000 anos de governo do Senhor com esse grupo que estamos vendo aqui, que eles são ressuscitados na primeira ressurreição. Uns, e na sua ordem, né? Os que morreram ressuscitaram primeiro, e os que estiverem vivos, um novo corpo que eu já expliquei. E aí eu vou finalizar aqui com Apocalipse 20, 11, que diz assim, ó, juízo final. E vi um grande trono branco, e o que estava sentado sobre ele, de cuja presença fugiu a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. E vi os mortos, grandes, pequenos, que estavam diante do trono, e abriram-se os livros. E abriu-se outro livro, que é o da vida. E os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas no livro, segundo as suas obras. E deu o mar os mortos que nele havia, e a morte e o inferno deram os mortos que nele havia. E foram julgados cada um segundo as suas obras. E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. E aquele que não for achado escrito no livro da vida será lançado no lago de fogo. Essa é
a segunda ressurreição, depois do milênio, depois de 1000 anos de governo com o Senhor. Então, queridos irmãos, a ressurreição que nós falamos que é a primeira ressurreição é para o governo, é para entrarem no governo milenar e para reinarem com Cristo. Somente esses serão ressuscitados primeiro. Os outros não ressuscitarão. Ressuscitarão no juízo final, depois de todo o milênio, quando o Senhor vai preparar para trazer a nova Jerusalém. Então ele está governando, ele vai agora dar o juízo para ver quem vai entrar na nova Jerusalém. Porque nós vamos ver que a morte será lançada no lago de fogo. Aí é a finalização de tudo. Nós entramos no 8º dia que eu falo, porque nós vamos entrar na eternidade. Porque aí ele entrega tudo na mão do Pai. Nós estaremos na eternidade. Queridos irmãos, nós não podemos perder esse evento por nada. Tudo que nós fazemos aqui, nós estamos com os nossos olhos focados nesse dia. Do dia de entrarmos no milênio, do dia de entrarmos na eternidade. Porque a ressurreição é recuperar, o que foi perdido no jardim do Éden. O primeiro Adão falhou, mas o segundo Adão, ele vem recuperar o poder que foi dado à antiga serpente e trazer todo novo. Por isso, a morte, que foi a condenação para o pecado de Adão e Eva, ela vai ser extirpada do mundo. Então não haverá mais morte, não haverá mais dor, não haverá mais lágrima. É isso que a palavra nos promete. Por isso, fiquemos firmes, porque a hora está próxima. O Senhor está voltando para ressuscitar os santos dele, para governarem com ele. Espero que você tenha gostado dessa palavra, fique com ela. Não esqueça de deixar o like, compartilhar e deixar o seu comentário, que agrega muito aqui para o nosso canal. E aqueles que quiserem fazer parte do canal Seja Membro, participe aí. Eu vou deixar ainda um vídeo mais profundo sobre ressurreição lá na parte Seja Membro. Até o próximo vídeo, se Deus quiser.